Fala, Flávio. Boa noite. Thiago, tá ouvindo? Tudo certo? Tô te ouvindo. Que beleza. Boa noite também para a nossa turma que já está entrando, viu, Flávio? Alessandra, Muita Berenice, a gente. Elza, Joelma, o Lima, Luciana, Márcio, Rodrigo, Rosana. Temos aí 14 alunos, o pessoal tá Isso. chegando. Como é que foi aí o dia, Flávio? Tudo certo? Tudo certo. Corrido, como sempre, mas tá tudo certo. Flávio, não tem um dia que eu te pergunto, você fala que o dia foi tranquilo. Por quê? A área de TI é desse jeito? A área de TI é desse jeito, né? Para quem quer, todo mundo já fica ciente como é que é a TI. Cara, mas eu tenho um negócio comigo. Eu falo assim que nós somos pagos para resolver problemas, porque todos os dias você tem um problema de um jeito ou de outro. E às vezes você está no meio da solução de um problema e vem algo assim, jurídico que você tem que atender, de legislação que você tem que atender, que eu fico pensando muito no seu caso, né? Que, por exemplo, eu não consigo emitir nota fiscal, eu não consigo vender, faturar. Eu tenho que largar tudo e apagar esse incêndio, né? Esse é o E problema mesmo. é. Mas E ontem, né, a gente deu aula, fui para a escola, dei aula. Aí, quando eu estava lá na escola, a menina do RH deixou um recado que estava fazendo cálculo de dissídio retroativo e que não estava dando certo. Cheguei, era 10h40 e fui mexer. Aí deixei o recado aqui para ela, hoje cedo ela, né, ela começa mais cedo que eu, chegou, testou, deu certo, mas aí hoje já apareceu uns outras questões, mas assim vai, né? mas o dissídio, a data base de vocês é março para poder fazer agora em abril? É dissídio do comércio, na Tá. realidade, é no começo do ano, mas o sindicato demora sair a convenção, né? Aí o que acontece? Normalmente em janeiro, igual foi o caso lá, eles fazem uma antecipação, né? E aí agora que sai a convenção, Você faz o ajuste. faz ajuste, exatamente. Só que aí a questão é essa, né? É que, igual, o reajuste do sindicato saiu de 6,4%. Foi feito um adiantamento de 5,3%. Agora tem que fazer, né, nos meses de janeiro, fevereiro e março, tem que fazer um adicional de 1,3%. Mas a questão é que não é só adicional, assim, ao mesmo tempo que gera adicionais nas verbas, gera também adicional nos impostos, né, nos encargos. Sim, é um efeito cascata, né? E é interessante que esse tipo de análise que você fez, né? Aí, boa noite, a Grace falou boa noite. Esse tipo de análise que você fez afeta banco de dados, base de dados, tanto para leitura quanto para atualização. A gente fala muito de banco de dados. Envolve aí você construir um script, você construir um código para realizar esse ajuste. Então, o que a gente trata aqui nessas aulas, né, e hoje nós vamos começar a apertar um pouquinho essas aulas de programação, é justamente essa capacidade que a gente tem de avaliar o problema, entender e buscar a melhor solução, né? Uma ferramenta. Essa é a grande questão, é você conseguir pensar de forma lógica para resolver aquilo da melhor maneira, sem, vamos falar assim, sem te dar tanto trabalho e, ao mesmo tempo, ser uma coisa funcional, que dê certo, né? Sim. E aí, para a gente encerrar esse assunto, que já está no nosso horário, a gente sempre dá 3 minutos, né? E uma coisa assim, sempre que eu fazia qualquer tipo de batimento numa base grande que vai afetar muita coisa, eu tenho que deixar rastro. Eu tenho que deixar registro que me facilite eu fazer um rollback se necessário. Então, assim, a gente gera um TXT e salva o ID do registro e por aí vai. É muito bacana, né? Bom, pessoal, passou 3 minutos. A gente sempre gosta de iniciar com 3 minutos no máximo, em respeito a quem conseguiu chegar na hora. E quem chegar depois também não tem problema nenhum, tá? Que a gente sabe que está gravado e todos nós estamos, às vezes, trabalhando, a pessoa chega, né? Lembrando que hoje é a segunda aula do curso de programação para quem odeia programar. Na aula de ontem, a gente fez uma introdução muito bacana,
onde a gente falou que o foco não é Python, o foco é programar, e explicamos essa diferença. Depois, a gente repassou por vários exercícios, com entrada de dados, saída de dados, né? Quem aí que está no chat, escreve para mim. Qual que é o nome do comando que eu uso para entrar com dados? Quem lembrar, escreve aí. E aí, eu passei para vocês também alguns links. A aula de ontem já está gravada, eu vou mostrar onde a gente consegue achar. Eu vou colar aqui também o link que tem as 3 aulas, tem a gravação, tem tudo, e eu vou deixar fixo. Lembrando que essa aula é para os nossos alunos, o foco maior é para os nossos alunos de análise e desenvolvimento de sistemas, mas qualquer aluno de qualquer curso, inclusive pessoas de fora da faculdade IMES, podem participar, tá? Bom, o que é a nossa programação hoje, né? O professor Flávio e eu, a gente sempre conversa, né, praticamente aí todos os dias para alinhar essas aulas. O que a gente combinou? Nós vamos primeiro passar uma apresentação, que seria passada ontem, mas a gente estava naquele fogo ali de mostrar código, né? Muito bom. A apresentação é curta, não vai levar muito tempo, tá? Porque a gente gosta muito nessa aula de trabalhar com a mão no código. E eu vou lembrar para vocês as regras, que aqui a gente tem regra, não tem, Flávio? Tem. É tudo organizado, né? Não é bagunçado. Quais são as regras? Pessoal, você precisa fazer isso sozinho. Na sua casa, em qualquer horário. Eu trabalho o dia inteiro. Faz à noite, faz de manhã, faz final de semana. Acha um tempo e tenta fazer todos esses códigos. Eu não dou conta. Assiste a aula, pausa o vídeo, copia o que nós estamos fazendo, digita o que nós estamos fazendo, executa, muda o código, testa, brinca com o código. É assim que você vai construir uma base sólida em programação. Mas tudo que eu faço dá errado. Que legal. Quanto mais mensagem de erro você vê, melhor você vai ficar na programação. Flávio, é ou não é? Exatamente. Quanto mais erros, melhor você vai ficando. É sinal que você está tentando fazer e aí você vai lá e vai corrigindo. E isso vai te dar uma prática excelente aí, né? Exato. E lembrando que ontem a gente falou muito disso, né? O que nós construímos aqui foi uma forma de você começar a programar sem ter necessidade de instalar nada na sua máquina. Você vai usar um link que você já vai cair na tela do Google Colab, que é essa tela aqui, que eu vou aumentar. E aí ontem o que a gente fez foi justamente trabalhar nessa tela, né? Nós fizemos aqui um print, um Olá Mundo, print com o nome da pessoa, print com a cidade. Aqui a gente brincou, fez um monte de cálculo, né? De números. Repetimos 50 vezes. O que mais, Flávio, que tem aqui que nós fizemos? Fizemos as operações aritméticas, né? Trabalhamos aí com operações de soma, subtração. Vimos também a questão de concatenação, como é que funciona a concatenação de string. Falamos um pouquinho sobre operadores lógicos, que é aqui a igualdade. A gente até mostrou que, na realidade, não é um igual só. O igual sozinho significa atribuição, né? Então, a gente mostrou que a igualdade, para fazer a operação lógica, né, se é verdadeiro ou não, a gente usa 2 sinais de iguais. Falamos um pouquinho sobre os outros operadores, maior, menor, que todos eles retornam verdadeiro ou falso, né? Retorna em inglês, mas é bem simples, não tem segredo para entender isso aí. Falamos bastante sobre variáveis, né? Explicamos sobre o conceito do que é a variável, que é uma caixinha que é guardado lá na memória, ela é preparada para receber determinado tipo de conteúdo. Explicamos que esse conteúdo pode ser um conteúdo alfanumérico, ou seja, pode ser palavras, letras misturadas, mas também que esse conteúdo pode ser um conteúdo numérico, e sendo conteúdo numérico, ele pode ser um conteúdo com números inteiros, pode ser um conteúdo com números decimais, né, aquele número, e a gente explicou que isso é ponto flutuante, né, que é aquele tipo de variável que vai guardar o conteúdo decimal. Falamos sobre os 2 principais comandos de entrada e saída, focamos bastante no print
que é o principal comando de saída do Python, mas de várias outras linguagens, print, não é até na linguagem C, é printf, mas o print, né, praticamente a mesma coisa. O echo coisa. no PHP, né? Isso. Falamos um pouquinho ainda de formatação, né, fazendo print, já exibindo os dados um pouquinho formatados, né? Falamos sobre alguns laços de repetição, a gente falou sobre o for, que é uma forma de você repetir uma instrução diversas vezes, né? E eu acho que, né, depois ficou alguns exercícios aí para a turma tentar, né, desvendar aí, que a gente foi fazendo todos eles, mas ficou aí de uma forma bem tranquila para ser feito. Esse é um exercício que é a mesma coisa, né? Aqui eu vou perguntar a cidade, né? Aqui eu vou perguntar a idade. É o mesmo comando, é um input, o mesmo comando. Eu só muda o nome da variável se quiser, né? Então, só se... Aqui a gente colocou uma conta, aqui a gente perguntou 2 números, e aí ontem, até uma coisa legal, né? A gente deixou um desafio, eu até já tinha arrumado aqui, mas eu só vou executar de novo para a gente ver. Ontem, a hora que estávamos apagando as luzes aqui, deu um erro. Sempre quando você vai executar a primeira vez, ele demora, né? Demora um pouquinho, né? Ativando, ele está conectando a máquina virtual aqui do Python, demora um pouco. Mas aí depois ele vai rapidinho, só... aí os próximos depois ele vai rápido, né? Então, aqui, ó, digite o primeiro número, eu coloco 10, o segundo número eu coloco 15, e ele escreveu 10, 15, né? Ele concatenou os valores, ao invés de somar os valores, que era o intuito desse código, né? A gente fez com a intenção dele somar, mas, porém, ele concatenou, e a gente vai entender aí, né, o porquê que isso aconteceu. E aí o que acontece, né? Aí que nós vamos já colocar um conceito que nós já estamos usando de forma implícita, que se chama função. Uma função, aqui, o input é uma função, o print é uma função. Né? Lá no Python 2, o print era comando. No Python 3, ele virou função. E é uma função aqui singular, porque ela não me retorna, pelo menos eu não guardo esse retorno aqui do comando print. O input é uma função que executa alguma coisa e me retorna, né? Aqui no caso, o que ele executa é esperar uma entrada de dados e me retorna, que eu guardo numa caixinha chamada variável. Acontece que esse retorno aqui, ele vai retornar como texto. O que eu vou fazer, então? Eu vou pegar uma função e vou transformar isso em um número. Lembrando, né? Aqui eu vou colocar um comentário só para escrever para vocês. Eu tenho números inteiros. Isto. E eu tenho números de ponto flutuante. São os números decimais, né? Vamos dizer assim. Decimais, né? Para números inteiros, eu tenho uma função chamada int. Para números de ponto flutuante, decimais, eu tenho a função float. Como o que eu estou recebendo aqui, eu não sei se é inteiro, eu não sei se é um número decimal, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, Flávio, ó, float. Abrir e fecha, né? Eu estou dizendo que o que ele receber aqui, você vai transformar para mim, por favor, em um número float. Vamos tentar executar isso aqui de novo. Vou executar, vou colocar 10, vou colocar 15, eu vou ter 25.0, porque é flutuante, mas está resolvido. Gente, e aí você fala assim, nossa, mas a 19 é difícil. Mostra subtração. Olha o tanto que é difícil, Flávio. Eu vou só copiar e colar. Eu vou pegar esse primeiro código, eu vou colar aqui, ao invés de somar, eu vou colocar menos. Acabou. Só trocou a operação aritmética. Só troquei a operação aritmética. 60. Faz com casa decimal aí, Thiago. 30.3. Isso. Ah lá. 29.7. Ele funcionou porque você usou a variável do tipo float, que aceita casas decimais. Exatamente. Né? Aí aqui é para perguntar a multiplicação. Eu não tenho nem coragem de colocar esse código, Flávio, porque ele é igual, né? É do mesmo jeito, só troca o operador, que é o operador de multiplicação. Aqui tem um problema de tentar somar letra com número, com valor. Aquele, a gente fez ali agora mesmo, deu 10, 15, né? Na hora que eu fui somar. Então vocês vão tentar também. Percebam que a gente vai conduzindo alguns com vocês. Outros eu quero que vocês realmente tentem fazer, tá? Que é muito simples, é espelhar o nosso código e tentar fazer. Só que agora tem um bacana aqui, nós temos um professor de matemática, eu quero matar esse aqui, Flávio, muito tranquilo. Nós vamos fazer um código, pessoal, entender bem esse primeiro código,
nós vamos copiar para facilitar. A primeira coisa que ele fala, Flávio, é perguntar um número. Como é que eu pergunto um número? A gente pode criar uma variável igual a input, número, né? Pode ser uma variável com nome de número, igual a input, digite um número, né? Ou, né? Isso. Digite um número, um valor. Flávio, agora mesmo a gente tentou fazer isso para receber um número e deu um erro, né? Deu erro. Aí a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar qual tipo, né, através de uma função, qual o tipo de número nós vamos receber. Acho que seria interessante ser float também, né? Para aceitar números com casas decimais. Se você executar aqui, não vai acontecer nada. Que Executa bom que não aconteceu nada. Vai só te perguntar o número, não vai acontecer nada. E ele vai guardar, ele guarda na memória, né? Quando você deu enter, ele guardou, no caso, o 5 lá na variável número. Ele guardou, perfeito, mas não exibiu, né? Não e o que eu quero exibir? Aqui, Flávio, tem uma coisa interessante, né? Lembrando que, às vezes, o caminho que eu uso para resolver é diferente do caminho que o Flávio usa, é diferente do caminho que outro programador usa, né? Porque entra aí o princípio criativo de cada um, não tem problema nenhum. Por exemplo, eu posso criar uma variável chamada resposta, que vai conter a resposta, e depois eu mando exibir a resposta. Ou então eu coloco tudo num print só. Né? Vamos colocar bem separado primeiro, ó. Então vamos criar uma variável resposta, né? Resposta. Igual, né? Ela vai receber o valor. Aí, gente, olha só. O que é? Ele tem que calcular o quadrado de um número, né? Então, o que é quadrado? Quadrado é multiplicar o número por ele mesmo, né? Mas depois no Python a gente vai ver que a gente pode fazer um pouquinho diferente também. Mas vamos lá. Você vai pegar número vezes número, ele vai resolver esse problema. De um primeiro, vamos falar no primeiro formato aí, né? Vamos trabalhar assim por enquanto. Número só que não vezes adianta número. Só, você vai precisar exibir esse conteúdo, né? Perfeitamente. Como é que eu faço fazer isso? Um print, e aí você coloca, né? Pode ser a resposta, né? Isso. Print resposta, e aí ele já tem que resolver, né? Aí você digita o número, ó, 5 tem que dar 25. Olha Porque aí. é 5 vezes 5. 5 vezes 5. Vocês viram que eu coloquei isso aqui, gente, em 3 linhas, para ficar bem separado, a gente entender o que está fazendo. Mas olha o que eu posso fazer também. Eu posso vir aqui, eu vou copiar, Flávio, isso que você falou, e vou mudar um pouco. Olha só. Número, float, resposta. Eu posso pegar essa conta que você está fazendo aqui e jogar aqui dentro. Isso. Você pode fazer direto, né? Fazer direto. E executo. Digite o número 5, 25. Qual a diferença do primeiro e para o segundo? Flávio, qual das duas abordagens, pensando num algoritmo mais complicado, qual das duas abordagens você ia utilizar? Uma mais direta ou uma mais detalhada? Bom, eu usaria a segunda abordagem, mas eu também. Talvez, né, para quem está começando agora, detalhar é melhor, né? Porque, olha, aí a gente, na segunda abordagem, foi economizado uma linha, a gente não precisou criar a variável resposta para guardar esse conteúdo. A gente já pegou a própria variável número e executamos o cálculo diretamente com ela e printamos a tela, né? E exibimos o valor. Mas o segundo, vamos falar assim, a segunda forma, a segunda maneira é uma forma que é um pouco mais rápida, porém talvez não tão didática, né? Vamos falar assim. Agora, não sei se eu queria falar outra coisinha, Thiago, não sei se é a hora. Vamos, pode falar, por favor. Olha só, aí você pediu para calcular o quadrado do número, né? E o quadrado você fez número vezes número, tá? Resolveu, belezinha, né? Mas vamos supor que você pedisse para calcular a quarta potência, por exemplo, 2 elevado a 4, que dá 16, né? Aí, para fazer número vezes número, vezes número, vezes número, fica, né? 4 vai, mas se fosse 10, você ia multiplicar o número 10 vezes? Isso. No Python, você pode fazer a operação de potência, né, o exponencial, usando 2 asteriscos e o valor da potência. Quinta potência. Isto. Seria isso. Aí seria 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Isto. Beleza.
5. Olha só. 3.125. Se fosse fazer isso número vezes número, vezes número, vezes número, 5 vezes, ia, né, digitar isso várias vezes. Exato. No caso do quadrado é fácil, porque né, é só número vezes número. Perfeito. E eu não sei se o pessoal viu, na hora que você foi sugerir uma outra abordagem, eu coloquei aqui um cerquilha. Por quê? Para comentar essa linha. Essa linha ficou comentada. Ela não vai participar da execução do programa. Ela está comentada. Tá, beleza, Flávio, muito bom. O que eu vou fazer, Flávio? Eu vou pegar esse código aqui, eu vou passar para a próxima missão para a gente matar ela muito rápido, ó. A segunda missão aqui calcule a terça parte desse valor. Como é que eu calculo a terça parte? Terça parte é divisão por 3, né? Divisão por 3. Não tem segredo. Vamos executar? Isso. 81, 27. E aí, isso, né? Perfeito. Cálculo matemático bem simples de fazer, usou variável flutuante. Só ainda falando um pouquinho, lembra que sempre que nós formos fazer divisão, o ideal é que se use variáveis flutuantes, porque pode ser que o resultado seja fracionado, seja número decimal. E aí, por exemplo, 3.33. Isso, né? E aí o ideal é que se use ponto flutuante. Perfeito. Pergunte um valor e calcule 20% desse valor. Como é que vai ficar isso, Flávio? Olha só, calcular 20% de um valor, vocês sabem que percentual é o quê? 20% é 20 dividido por 100. Você pode, né, pegar o valor, multiplicar por 20, dividir por 100, vamos falar assim, a maneira mais fácil de fazer isso, né? Eu nem precisaria usar parênteses aqui por conta da matemática, mas eu gosto de colocar para ficar claro. Didático. É isso mesmo. Então, a resposta é número vezes 20 dividido por 100. Agora, eu quero explorar matematicamente um pouco, Flávio, isso aqui. Flávio, tem algum comentário aí? Estamos seguindo? Tá, eu estou vendo aqui, vocês... Acho que alguém levantou... A Rosana escreveu. Eu não conhecia. Poderia usar int? Float é para número decimal. Rosana, se você usar int e a resposta for o número decimal, ele vai converter para inteiro. Então, é o cuidado que a gente tem que ter, tá? Porque se eu, por exemplo, se eu estou pedindo um input como int e eu digito um número decimal, ele vai desprezar o decimal. Vamos fazer um teste? Boa pergunta dela. Vamos fazer um teste aqui, ver se eu não lembro, Flávio, se o Python vai dar erro ou se ele vai desprezar. Vamos fazer o teste. Olha só, eu vou colocar int para inteiro, tá? Exatamente. Aliás, eu não vou nem fazer o teste nesse aqui, não. Vou fazer o teste no anterior, que é aqui, número vezes número. Vou fazer um teste aqui, ó. Int. Eu vou colocar o número 5. Ok, vai dar 25. Isso. Beleza. Agora eu vou executar. Vou colocar o número 5.33. Não pode ser 25. Ele deu erro. Porque o número 5.33, olha lá, ó, invalid literal for int with base 10. Porque 5.33, ele não consegue transformar isso em inteiro. Então, lembra que eu falei, eu não sabia se ele ia dar erro ou ia desprezar? Ele não transformou para inteiro, deu um erro. Quando eu coloco como float, tanto faz se eu digitar inteiro, se eu digitar decimal, ele vai aceitar. Mais para frente, a gente pode falar de como tratar erros, né? Fazer a parte tratativa de erro dentro do Python, que tem outras abordagens, né? Só que, assim, é no momento oportuno que a gente vai aprofundar um pouco mais. Nesse momento, é legal você pensar que se eu colocar int, Rosana, eu estou tentando converter para inteiro. Se a entrada não for número inteiro, você vai ter erro. Você vai ter problema. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Onde a gente estava aqui mesmo? Estava aqui no do percentual. Pessoal, outra coisa também, só que eu vou reforçar com vocês, aqui a gente está fazendo aula 1, nós vamos começar a aula 2, nós não temos pressa, tá? Tem que terminar na aula 1, tem que terminar... Não, nós estamos tentando pegar essa sequência de aulas, que na nossa cabeça seriam umas 5, 6 aulas, mas nós vamos levar ela até o ponto que a gente consegue ter um conteúdo consistente. Porque o que nós estamos preparando aqui, não só esclarecendo vocês aqui ao vivo, mas é uma
é um material que vai ficar gravado, que vai servir de início para todo mundo que vai fazer análise de desenvolvimento de sistemas, tá? Esse é o nosso objetivo. Igual aquele conhecimento fundamental de SQL, de banco de dados, que todo dia eu bato para vocês, façam um curso de banco de dados. Essa aqui é uma sequência de aulas, né, que o Flávio e eu estamos combinando de todo mundo ser obrigado, é obrigatório fazer isso daqui, tá? Então, a gente não tem essa pressa, não. Nós vamos aqui tranquilo, por isso que a gente está explorando mais coisas. Então, voltando aqui, nós conseguimos aqui entrar com o número 80 e calculei 20% desse valor, deu 16. Tá bom. Olha o que eu vou fazer aqui agora, Flávio. Eu vou colocar um comentário e eu vou te fazer a seguinte pergunta. Eu quero aumentar 20%. Vou te dar um número, aí você vai pagar juro, tem que pagar 20% de juro. Então, como é que vai ficar essa variável resposta? Olha só, gente, né? Agora pro lado da matemática do que do Python, né, Flávio? Pro lado da matemática em si. Quando você quer pegar um valor e aumentar um percentual nele, você pode fazer de duas formas. Primeiro, calcular o percentual e somar com o próprio valor, né? Ou seja, você pega o número, calcula os 20%, pega o resultado disso e soma com o próprio número. Isso é uma maneira de fazer, então, né? Já vou fazer agora o que você está falando. Isso, isso, ó lá, você pega lá, ó, né? Você pegou, mas né? Não é resposta, é número. Número, ele pegou o número, né, e somou com os 20% do cálculo do número. Isso é uma maneira de fazer, né, funciona, tá certinho, não tem erros. Vamos executar para a gente testar? Isso, vamos lá. 200. 20% de 200 dá quanto? Dá 40. Tá, então o que eu espero receber aqui é 240 mais os 40. Isso. Deu certo? 240, exatamente. Perfeito. Né? Agora, ainda na matemática, para facilitar a vida da gente, né, quando eu quero aumentar um percentual, eu posso pegar aquele valor e multiplicar por 1, o percentual. O 1 significa que é o próprio valor que eu estou colocando. 0,20, por exemplo, se eu multiplicar por 1,20 ou 1,2, porque zero à esquerda não tem efeito, né? Eu vou aumentar 20% também da mesma forma. Aí os alunos devem estar pensando, Flávio, que ou você ou eu tá bêbado, né? Porque você fala vírgula, eu escrevo ponto. Por que mesmo que eu faço isso? É a sintaxe da linguagem, gente, né? Casa decimal, isso é sintaxe. O Python, né, usa o ponto para poder tratar casas decimais. É igual a gente usa aqui na hora de escrever a vírgula para tratar decimal. A sintaxe aí, que vem lá, né, do inglês, né? Isso, é tratado. Isso, né? O americano trata casas decimais com ponto. A gente tem o costume aqui, às vezes, de tratar isso com vírgula, né? E outra coisa que é interessante, aqui para nós, uma unidade de milhar, R$2.000 é 2.000. Na notação americana, é 2,000. É o inverso. É o inverso. O número decimais é ponto. Ô, Flávio, 1.2... antes de te fazer uma pergunta, eu vou fazer o teste, tá? Vamos lá. Lembrando, gente, que eu coloquei aqui uma cerquilha, ficou aqui verde, né? Vamos lá, 200, aí, enter. 240. Ô, Flávio, se ao invés de 1.2, eu coloco 1.20 ou 1.200 ou 1. Isso aqui. Tem diferença? Não tem diferença, porque o zero está depois, está nas casas decimais. E nesse caso aí, né, na casa decimal, o zero na casa depois do ponto, ele não vai dar diferença nenhuma, ele vai ser desconsiderado. Eu não acredito em você. Eu vou faz aí que vai dar. Gente, então vocês percebem que a matemática está sempre aqui. Tá? E é álgebra, é coisa básica ali que a gente tem que falar, né? Bom, eu quero agora pegar e fazer o inverso, Flávio, e nós vamos brincar com essas duas abordagens de solução que você falou. Eu quero agora calcular um desconto. Eu tenho uma empresa, estou desenvolvendo um aplicativo e eu preciso calcular um desconto quando a pessoa vai pagar à vista. Eu preciso calcular um desconto. Então, eu quero primeiro usar com essa abordagem mais simples, calcular 30%.
Número é float, estou fazendo a pergunta. Gente, vocês estão vendo que eu estou aproveitando, né? Copiando, colando. Isso, Né? Porque nós já agilizar. exploramos muito, estamos agilizando isso aqui. Beleza. Tá. Eu perguntei o número. Como é que eu faço agora para calcular os 20%? Bom, ó, você faz o quê? Agora você vai deduzir 20%. Então você vai pegar o número... 30, né? Isso. É 20 ou 30, né? É 30. 30, né? Então você vai pegar, calcular, né, os 30%, ou seja, você pega número vezes 30 dividido por 100. É isso aqui. E aí você vai pegar o próprio número e diminuir desse cálculo, né? Como nós estamos falando aí de matemática, da questão de prioridades, primeiramente ele vai fazer o quê? Ele vai fazer essa continha de vezes e divisão aí, né? Para depois, então, pegar o número e diminuir do resultado desse cálculo do percentual. E aqui eu nem precisava usar parênteses, né? Nem precisava de parênteses, porque entra nas prioridades, questões de prioridades das operações aritméticas. Primeiro resolve-se multiplicação e divisão, para depois vir resolvendo adição e subtração, né? Então quer dizer que se eu colocar R$2.000, mas eu vou pagar à vista, R$2.000, 30% de R$2.000 é R$600. R$600. Então vamos lá. E aí ele tem que deduzir R$600, dando R$1.400. R$1.400. Tá, legal, Flávio, legal, mas você fala que entende matemática. Aqui em cima, eu fiz aqui o multiplicando por 1,2, porque o 1 quer dizer que é 100%, que é inteiro, é 1. Isso. O número vezes 1 é o valor inteiro. É ele mesmo. Isso. Exatamente, é ele mesmo acrescido do percentual que você quer. Então por isso que você multiplicou por 1, alguma coisa. Aqui agora a brincadeira é diferente, porque lá atrás era o número mais 20%. Isso. Aqui agora é o número menos 20%. Se eu colocar vezes 1,3, né, vai dar errado, porque 1,3 serve para aumentar. Se você fizer essa operação, ele vai aumentar 30%. Exato, não é o que eu quero. Né? Não é o objetivo, né? Tá. Isso. Como é que fica, então? Aí, gente, isso aí é aquela velha conta de vendedor, né? Vendedor, quando você chega num lugar para fazer uma compra, ele não... Você fala assim, isso aqui, essa caneca aqui, se você pagar à vista, tem 20% de desconto. Ele não vai calcular os 20% para depois diminuir do valor. Ele quer ser rápido, ele quer fazer isso depressa. Então, aí como é que isso funciona? Ele faz assim, ó. Se você pegar o valor e multiplicar por 0, o percentual que vai ficar, ou seja, se você tem algo e está dando um desconto de 30%, você tem que cobrar 70% do valor. Você tem que pegar 100 menos o desconto para chegar no percentual que vai sobrar. E aí você multiplica aquilo por 0, o percentual que sobra. 0,7, 0,70. A mesma coisa, você chega no resultado com desconto de 30%. Então você está me dizendo... Vendedor, né? Você está me dizendo que se fosse um desconto de 20%, eu ia multiplicar por 0,8. Exatamente. Se fosse 50%, eu vou multiplicar por 0,5. 0,5. Isso. Né? Como é 30%, eu vou multiplicar por 0,7. Porque 0,7 é 70%. 70% mais 30% dá os 100%. Nossa, até agora a gente não falou nada de Python, Flávio. Estamos falando só de matemática. Vocês perceberam, gente, que aqui o raciocínio é a matemática, que a gente pega coisas do mundo real e manda esse troço processar, manda o computador fazer. Só que eu tenho que ter o entendimento aqui do mundo real. Né? Então, eu estou aplicando matemática comercial. A gente estuda isso em matemática comercial. Nós podemos fazer aqui, por exemplo, cálculo de juros simples, juro composto, tudo amortização e por aí vai. Desde que a gente saiba isso aqui, né? Se você entender a lógica, né? Exato. Vou multiplicar por 0,7 igual o Flávio aqui está cantando. Vamos lá. Executo. Então, vou pôr os mesmos R$2.000. E aí tem que dar os 1.400. Olha lá. Funcionou bonitinho. Né? E isso aqui, gente, lá quando a gente está trabalhando com banco de dados, tem lá uma parte do curso que eu estou atualizando o salário dos funcionários, estou dando desconto em produto. É o mesmo cálculo que eu faço aqui. Inicialmente a gente faz usando essa abordagem 1,
E Flávio, e é curioso que muitas pessoas, às vezes, se embanana, né, na primeira vez que vai fazer desse jeito. Muita gente esquece e tá tudo certo. Ah, nós estamos aqui para relembrar esses conceitos aí. Isso, tranquilo, né? Aí eu tenho aqui outros de perguntar, mostrar. Esse aqui é muito fácil. Você digitou isso, tá tudo para trás no código aí. Tá tudo na aula. Vocês vão pensar e vão fazer isso aqui. Bom, eu vou agora, Flávio, passar uma apresentação para depois a gente cair na aula 2, que é essa daqui, tá? A aula 2 é muito tranquila, mas eu quero passar uma apresentação só para a gente lembrar os conceitos, né? Vocês vão ver que muito do que eu vou passar aqui, a gente cansou de falar na aula de ontem, falamos já um pouco na aula de hoje, tá? Então, olha só, aqui tem muito slide, mas é bem rápido, é mais para vocês terem uma ilustração. A gente está aprendendo programação, porque tudo tem programação. Uma coisa interessante, né, Flávio, que muitos dos conceitos de programação, a gente tem isso no Excel. Teve uma aula de Excel que nós fizemos aqui, essa aula está gravada, que a gente usou a função se do Excel. E a função se, nós fizemos um relógio digital. Cara, foi uma aula muito bacana que explora lógica, né? Explora a lógica do or, do and, do e e do ou, que qualquer linguagem de programação de 30, 40 anos atrás, eu tenho certeza daqui 30, 40 anos, vão usar essa lógica. Booleana, de Charles Boole. Então a programação é para isso, tá? Tá espalhado. Mercado de trabalho, ontem eu reforcei essa fala, que contador, administrador, por exemplo, se souber programação, valoriza o passe, porque você vai usar isso demais com trabalho como analista de dados, cientista de dados, engenheiro de dados, procurar dados e fazer acontecer, tá? Então, programar, basicamente, é dar instrução para o computador, igual você explica o caminho de casa para um amigo, né? O que mais, Flávio? Comenta aí. Exatamente, gente. A questão de programar, eu costumo dizer que para você se tornar programador, você precisa de 3 coisas, tá? 3 coisas, mas 2 são extremamente importantes. A primeira coisa é entender a lógica, entender o pensamento computacional. Entender a lógica é saber como pegar suas ideias e ordenar ela de forma sequencial, de forma lógica, que a gente chama, né? A segunda coisa é entender o que você está fazendo. É igual esse caso da matemática que a gente estava aí. A gente queria calcular o percentual, então a gente sabe resolver aquilo para então transformar, jogar aquilo para o computador, dar uma instrução para o computador. E o terceiro passo, aí é entender uma linguagem, é conhecer uma linguagem. Qual? Gente, a linguagem é questão de momento, né? Hoje a linguagem vamos falar assim, a linguagem do momento, vamos dizer que é o Python. Mas alguns anos atrás nem existia o Python. Então, linguagem é muito assim, você vai estar sempre se renovando, porque às vezes tem linguagens que são mais sofisticadas, que têm mais recurso, né? Então, são 3 coisas. Eu costumo dizer que essas 3 coisas, esse tripé é o que todo programador precisa. Não é que o programador precisa saber, vou fazer um programa para um médico, ele precisa saber todos os conceitos da medicina. Não, mas ele precisa ter alguém para ensinar, para explicar para ele o que ele precisa pôr naquele programa, né? Então, é muito importante isso. Exatamente. Então, a linguagem nada mais é do que a forma como você vai se comunicar. Você tem que saber espanhol para se comunicar em espanhol, você tem que saber inglês para se comunicar em inglês. Então, você vai se comunicar usando Python, usando Java. Aqui a gente falou mais de uma vez que nós não estamos aqui para ensinar Python. Nós estamos aqui hoje para ensinar programação. Por acaso, nós estamos usando Python. Podemos abrir aqui algo em PHP. Mas aqui no Python a gente usa print, no PHP é echo. Cara, depois que você aprende a primeira linguagem de programação, por analogia, né, por silogismo, lá da filosofia que a gente estuda, né, Flávio? Silogismo. O silogismo de indução, dedução e analogia, por analogia eu sei que eu vou ter algum troço aqui nessa linguagem X que vai servir para armazenar dados variáveis. Eu vou ter alguma coisa na linguagem para fazer um if, eu vou ter alguma coisa de laço. Isso é básico, isso toda linguagem tem, tá? Então,
Do mesmo jeito que quando você estuda idiomas, você tem um conceito de verbo em tudo quanto é linguagem, de substantivo, né, nas linguagens, seja no espanhol, no inglês, no português, você também tem alguns conceitos universais. Então, você apenas dá um alt tab, você muda de uma linguagem para outra, leva tempo, mas o seu esforço que você aprendeu de lógica, de raciocínio, permanece. E é isso que a gente cansa de falar para vocês. Vocês têm que sentar na cadeira, deixar o celular longe para não ficar te enchendo com notificação e quebrar a cabeça. E hoje é muito bom, né, Flávio? Quando eu comecei a estudar programação Clipper, eu tinha que ler livros. Você pegava o livro. Exato. Fui estudar Visual Basic, eu imprimia tutoriais da Microsoft em inglês, assim que eu aprendi a desenvolver muito inglês, para ler e estudar. Depois começou a ter internet, fórum, consultas, etc. Hoje você tem uma inteligência artificial. Agora, se você vai na inteligência artificial, joga o enunciado, copia e cola, aí sai na rua, fala que você é programador, não. Mas se você usa a inteligência artificial, onde eu errei, tem outro jeito de fazer? Como é que eu posso fazer? Era como se estivesse conversando com um programador sênior. Se estivesse sentado com o Flávio, me ajuda, me mostra diferente. Então, gente, saibam usar as ferramentas. Tá? Exatamente. A gente não cansa de falar que o curso superior sempre foi assim, hoje mais ainda, ele te dá um direcionamento. Mas, cara, você tem que pedalar, né, Flávio? Você tem que pedalar. Só porque você tem um curso, fez um curso, significa, né, que você sabe tudo a respeito daquilo. Às vezes, você pegou o básico, você pegou, vamos dizer assim, o caminho a ser seguido, né? Isso. Mas, às vezes, você tem que pedalar muito ali para chegar lá. Em toda a área, assim. Em todo lugar. Por exemplo, eu sou contador. O Flávio, ele não é contador, mas tem coisas que o Flávio sabe da contabilidade muito mais do que eu, porque ele já estudou, está na prática, que está aí. Tem gente que faz um curso de letras em inglês, por exemplo. Aí a pessoa não sabe falar inglês, mas ele fez um curso para ensinar, né, a construção do idioma, conjugação verbal. E às vezes tem uma outra pessoa que não tem esse conhecimento formal, mas morou nos Estados Unidos, sabe muito mais inglês. Então é interessante a gente pensar que essa questão do conhecimento, você tem que ter vivência, né? Você tem que ter prática, como o caso do inglês, como o caso da contabilidade, que uma pessoa que trabalha dentro de uma indústria por 10 anos trabalhando com coisas contábeis, uma pessoa que é formada em contabilidade, naquela área específica, ele não vai conseguir ter mais conhecimento, né, Flávio? Então, a mesma coisa é a programação. Eu quero que vocês entendam que essa busca tem que ser contínua. Mas vamos voltar para cá, Flávio. Não, exatamente. Aí, o primeiro programa em Python que a gente fez ontem, né? Olá, mundo, o resultado está aqui. É um comando que mostra algo na tela, o texto, entre aspas, é chamado de string. A gente falou isso. Depois a gente falou de variáveis, né? A variável guarda informação. É uma caixinha. Eu guardo alguma coisa nessa caixinha. Eu posso guardar o nome de uma pessoa, o nome de uma cidade, um número. Aí ontem nós falamos demais disso. Tá, entre aspas, é string, se não é número, é valor. Então, cuidado. O sinal de igual, ele guarda, ele não é igualdade. A gente falou também que igualdade é dois iguais, né? Igual, igual. Esse é igualdade. E aí, Flávio, fala um pouquinho dos tipos de dados. Não vamos complicar muito, vamos falar do básico aqui. Do basicão, né? Isso. Tipos de dados, gente, igual foi falado, né, da variável, né? Ou seja, aquela caixinha para guardar um valor. E aí significa o que pode ser guardado dentro dessa caixinha. Isso é um tipo de dados, né? Então, quando eu digo que eu tenho uma variável do tipo string, significa que eu posso guardar strings. O que seria? Seria qualquer tipo de texto, entre aspas. Eu posso até pôr número lá dentro. 1, 2, 3 de Oliveira, 4. Vamos supor que fosse meu nome. Posso misturar números, letras. Então, esse é o tipo de dados string. O outro tipo, vamos falar basicão, é o tipo de dados int, que é o inteiro, né? Então, esse é para quê? Para números inteiros. Então, você utiliza esse tipo de dados com a finalidade de guardar valores inteiros. Isso. Né? O outro tipo muito comum,
o tipo float, que a gente já viu, falou bastante aqui, que é aquele tipo de dados que você vai usar para guardar variáveis que tenham números decimais, né? Então a gente falou bastante aqui dos cálculos percentuais aí, que a gente usou, né? Usou aí bastante número percentual. Então, vamos dizer, são os 3 tipos básicos que toda linguagem tem, tá certo? Tem mais? Tem mais. Eu poderia ter tipo lógico, outros modelos aí. Blob. Né? Tem linguagem que separa uma variável decimal com uma capacidade de armazenar para uma outra que consegue armazenar uma capacidade maior, tudo decimal no final, mas uma small consegue int, long int, claro. Small int, né? E aí assim vai, outro, né? Então, mas vamos dizer assim, o basicão mesmo são essas 3, né? Tem linguagens que têm um tipo exclusivo para guardar datas, né? Mas isso, né? Mas por quê? É porque às vezes você quer fazer cálculo com datas, falar assim, daqui 20 dias, que dia que será? Então, aí quando você tem esses tipos mais específicos, ele vai facilitar ali a sua programação para realizar determinados tipos de procedimentos, certo? Mas esses são os 3 basicões que todo mundo precisa saber. E aí cada linguagem pode ter os seus outros modelos, né? Ô Flávio, e você sabe que essa parte aqui de entrada de dados, saída de dados, a gente quase não precisa explicar, sabe? Porque todo mundo sabe isso aqui. Eu fui na feira domingo de Monte Alegre, aí tem a barraca da Francisca, ela vende pão de queijo. Tem 10 anos que ela está nessa barraca. Eu perguntei para ela se ela conhecia input e print. Ela falou que conhecia. Ela conhecia. Todo mundo conhece. Flávio, eu tenho certeza que se você pedir bife de alcatra no açougue, enquanto ele está cortando, você fala assim, para que serve input? O açougueiro vai te falar para que serve o input. Olha, para entrar dados numa variável. Isso. Sabe por quê? Isso aqui, Flávio, cara, é o básico. É o básico. Todo mundo sabe isso aqui. A gente faz essa brincadeira porque toda linguagem tem isso, gente. Tem isso. A gente, na aula de fundamentos de processamento de dados, de computação, fundamentos de TI, nós falamos o seguinte: o computador tem uma entrada, um processamento e uma saída. A saída pode ser impressora, pode ser disco, a entrada pode ser disco, a entrada pode ser mouse e pode ser teclado. Então, assim, eu tenho um conceito espelhado aqui. Eu tenho entrada de dados, eu tenho processamento. Eu entrei o número 1, entrei o número 2, processei, somando, e eu tenho a saída, que é o print. Exatamente. Então, gente, entrada e saída de dados, isso é básico. A gente fez isso pelo menos umas 20 a 30 vezes, de ontem para hoje, nesses exemplos, né? Copiamos, por quê? Não vou perder tempo, eu já tenho pronto ali, copio tudo. Mas é entrada e saída de dados, tá? É o comando input, que está aqui, que joga numa variável, e o comando print, que mostra exibe, né? Mostra o conteúdo. Beleza. Faça um teste. Pergunta para o açougueiro, se ele não sabe para que serve input. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe. O professor de biologia, ele sabe o que é input e print. Vamos continuar. Esse aqui eu não tenho coragem de falar, não, que o professor de matemática aqui é o Flávio. Vai lá, Flávio. Bom, gente, operações básicas, né, são os cálculos aritméticos da matemática, né? Então, os básicos são adição, subtração, multiplicação e divisão. As 4 operações básicas, não tem segredo, né? Você falou também, símbolos, né? Você falou da exponenciação, da exponenciação, né? Que a gente pode pôr. Tem a radiciação também, se quiser também pôr aí no... Como é que é a radiciação? A radiciação no Python... Eu acho que essa é SQRT. Eu tenho que importar. Vamos deixar ela para depois. Eu tenho que fazer um import no Math. Isso. Outra coisa também, exponenciação, né? Eu quero colocar um aqui, que nós vamos usar isso aqui. E esse aqui, Flávio, eu gosto de ver, porque isso aqui dá nó na cabeça das pessoas. É engraçado. Sabe qual que é? É o resto da divisão. E a gente também precisa chamado muito disso. De módulo. Resto da divisão. O resto da divisão é assim. Vou colocar aqui, ó. 10, 3. Flávio, se for 10/3, qual que é a resposta? Olha só, gente, vamos entender, hein?
quando você divide, agora raciocina divisão de inteiros, tá? Isso. Divisão de números inteiros. Lembrando lá, quando você estava lá no Fundamental 1, lá no terceiro aninho, a professora deve ter ensinado assim, ó, você tem aqui, ó, o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Quando você fazia uma divisão, você tinha 4 partes. Dividendo, divisor, quociente e o resto. Você não conhecia ainda divisão com números decimais. Então, quando você pegava lá 10, o dividendo, dividido por 3, que é o divisor, o quociente, que é o resultado, é o 3. Por quê? Porque o 3 multiplicado por 3 dá 9, é o número que chega mais próximo do 10. Mas aí sobra 1 de resto, sobra 1. Então, lá na matemática, se você fizer essa continha, dá 10 dividido por 3, se você não fizer cálculo decimal, né, dá 3 no quociente e sobra 1 no resto. E aí, esse mod que o Tiago está falando é para isso. Simples para descobrir o resto da divisão inteira. Ele vai retornar o resto de uma divisão inteira. E a gente precisa disso em muitos conceitos aí, tá? Resto da divisão. Eu uso o sinal de porcentagem aqui. Aí, quando você estava lá na 4ª série, emburrado, porque você tirou nota baixa em matemática e falava assim, mas mamãe, eu nunca vou usar isso na vida. Aí tá aí, de repente você chega na aula de Python com o Flávio, que é professor de matemática, e fala assim, cara, sinto te informar, mas você vai usar módulo para muita coisa. Para muita coisa. Você vai usar para muita coisa. Então, de novo, gente, eu gosto muito de expor a questão de o quão amarrado a matemática é. E assim, não é uma matemática que você tem que viajar demais, matemática abstrata, não. Eu estou aqui na matemática do dia a dia. O Flávio acabou de falar, matemática do vendedor, lá da papelaria, que ele faz conta. É esse tipo de matemática que a gente usa aqui. Então não é coisa de outro mundo. Não é coisa de outro mundo, não é derivada, não é integral, não é essas coisas bem complexas aí do cálculo, né? Perfeito. É a coisa bem basicona mesmo, do dia a dia. E só com isso, gente, assim, eu vou fazer um outro spoiler para vocês da profissão. Às vezes as pessoas estudam programação, fazem curso de programação, estuda conceitos complexos e vai. Chega no mundo real, 90% do que você faz com programação é crude. 90% do seu trabalho é inserir dados, mostrar dados, fazer atualização dos dados, criar relatório. Esse é o arroz com feijão, é o 90% que a gente faz. E outra coisa que a gente faz muito, Tiago, que faz muito parte do nosso dia a dia de que desenvolvendo, é fazer cálculo, tá? Cálculo a gente usa muito, e às vezes você fala, a gente está usando matemática aí para exemplificar, mas na vida mesmo, aqui no cotidiano de programar, a gente precisa de mais de cálculo. Sim. Tá certo? Porque várias tarefas envolvem cálculo. E aí a gente, às vezes, você fala, mas para que eu vou usar isso aqui? Mas você usa, pode ter certeza que usa num código, né, de produção, que está ali servindo para resolver um problema, tem muito cálculo. Certo? Beleza, perfeito. E aí, Flávio, a gente vem aqui e começamos a falar de tomada de decisão. Cara, comando if, cara, o comando if ele é sensacional, porque, assim, olha, se isso aqui for verdade, você faz isso, se não, você faz aquilo. É só isso, cara. Tá até escrito aqui, ó. Se isso, faça aquilo, né? Ele tem o se e tem o se não. Então, ó, eu vou falar esse exemplo aqui, depois eu vou pedir pro Flávio dar mais exemplo. Olha que exemplo mais bacana. Você pega a idade e você colocou aqui eu estou usando aqui o inteiro, eu não estou usando o float, porque você não tem 47,3 anos. Você tem 47 anos. Né? Input, sua idade. A pessoa digita, cai aqui dentro. Aí vai fazer um cálculo aqui, que na verdade não é cálculo, é uma comparação utilizando lógica. Se a idade é maior ou igual a 18, 2 pontos. 2 pontos quer dizer o seguinte, se isso aqui for verdade, você vai fazer isso aqui para mim. Aí tem aqui, print, você é maior de idade.
Se não, 2 pontos. Aqui, else. Else significa se não do inglês. Isso. O if significa se. Gente, você pode ler isso aqui igual você está lendo um texto, né? Se você sabe inglês, melhor ainda, ó. Se a idade é maior ou igual a 18, então mostrar você é maior de idade. Se não, mostrar, né, imprimir, ainda é menor de idade. Olha, eu vou dar uma pausa aqui. Vou dar uma pausa nessa apresentação. Eu vou voltar lá no... vou fazer aqui, ó, vou colar o código. Vamos fazer um teste aqui bem bobo aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ah, quando eu copiei, ele veio com uns errinhos aqui, tá vendo? Ah, tem que... Corrigindo. Isso. Porque ele vem, você copia de lá, ele vem com um código. Com formatação lá. Né? Formatação. Beleza. Sua idade, você é maior de idade, você é menor de idade. Você manda rodar. Mas tá dando um erro aqui ainda, não sei o que é, cara. Idade aí. Input, sua idade. Tá dando um erro aqui no código, na formatação, sabe? Deixa eu ver aqui. Às vezes tem alguma coisa... Print. Algum caractere digitado oculto aí que a gente não tá. É isso mesmo. Maior de idade, se não print, ainda menor de idade. Vamos fazer um teste aqui. Demora aqui, pergunta, qual que é a sua idade? Vamos lá, 47. Enter. Maior de idade. Isso. 17. Enter. Menor de idade. Exatamente. Vamos falar que eu tenho aqui um produto que se ele custa mais de 300, ele é caro. Menos de 300, ele é barato. Ó, produto caro. Muito caro. Muito caro. Barato. Executa. Ele perguntou idade, mas... Tá. Tudo bem. Depois pode pôr preço lá, né? Barato. Em vez de idade, coloca preço. Isso. Olha só que legal, eu estou perguntando o preço, estou jogando uma variável que chama idade. Isso é errado, né? Porque eu vou ler o código, vai parecer papo de maluco. Ó, preço. Só para ficar arrumadinho o nosso código. Estou perguntando um preço, mais de R$300 é caro. Não tem aquele meme antigo da calça que custava mais de R$300? 50. Barato. Executa. 300. Muito caro. Isso. Se eu quiser colocar maior ou igual a 300, é a mesma Também coisa que maior que 299, por exemplo. Isso. Né? É lógica, né? Só mudou o operador lógico. Né? Isso é lógico. Mas nós vamos voltar para a apresentação, depois a gente vai brincar aqui mais, tá, pessoal? Vamos lá. Print, variáveis, input, operações. Nossa, muito fácil. Isso. Aí tem aqui, tomando decisão no código. Tem aqui um exemplo que nós já falamos da idade. Aqui tem um exemplo de nota, né, Flávio? O que isso aqui está fazendo? Ele está verificando se a nota é maior ou igual a 7, e se for, ele está dizendo que é aprovado, né? Então, se a condição for verdadeira, ou seja, se, né, só que o resultado disso é falso, né? Aí precisar, se o código for só isso aí, ele não vai exibir nada. Não é que está errado, ele está fazendo o que você mandou fazer. Ele não vai exibir nada, porque você falou que a nota, né? Mas aí, para a gente colocar um else, print e colocar... Eu acho que... Vamos fazer um negocinho assim, Thiago, ó. Só para o pessoal já ver, faz assim, ó. Else if, aí no else, põe um else if nota maior que 5, maior ou igual a 5, recuperação. Só para nota maior ou igual a 5, recuperação. E aí um else lá no final, né? Só para ver que a gente pode pôr várias situações aí, ó. E um else, né? E aí reprovado. Depois nós vamos fazer isso em código, né? Mas só para a gente ter uma ideia, o Flávio quis falar o seguinte: se for maior do que 7, já fala que é aprovado, beleza. Se não, ele vai fazer outra pergunta. É maior ou igual a 5? Sim. 6,5. Ok, recuperação. Se não é reprovado. Maior ou igual a 5, cara, reprovado. Bomba. Beleza. Aí a gente usou o if para analisar 3 situações,
né? 3 situações. Dentro do mesmo if, a gente analisou 3 situações. É porque, às vezes, a pessoa acha, então é só se não, né? Não. Se é verdadeiro, se não for, não. Então, você pode analisar mais situações Coisa dentro que o do próprio Excel eu if. tenho que colocar um se dentro do outro, né? Isso, né? Beleza. Ou usar um ProCV, um outro caminho, uma outra abordagem. Eu tenho alguns operadores de comparação. Quais são eles, Flávio? Tá aí, ó, o que a gente acabou de, né? É o maior, né? O sinal de maior, não muda nada do que é do mundo real. O sinal de menor, o sinal de maior igual, né? Também operador lógico, normal. Menor igual. O igual, que a gente já comentou, que são 2 iguais. Né? Isso. O igual sozinho, ele é atribuição, ele joga o valor para dentro de uma variável. Então, quando eu estou falando do operador de comparação, são 2 iguais juntos. Isso. E, por último, tem o diferente, que é uma exclamação igual. Essa exclamação é como se fosse o not, né? Não igual. Not igual, né? não igual. Não perfeito. Igual, exatamente. Então, perfeito. É o diferente. E aí, gente, vocês veem que não tem muito segredo da programação, que a gente falou de variável, exibir, puxar informação, falamos agora do if, nós vamos brincar muito com o if, vocês vão ver. E tem mais outro conceito, que é o conceito de laço. Você pegando isso aqui, eu vou te falar que você está com o básico do básico. Está com o básico da programação. Você está com o básico. Então vamos lá, laço de repetição. Para repetir, a gente tem 2 maneiras. Não é só no Python, não. PHP tem for, tem while. Java tem for, tem while. Qualquer linguagem de programação tem for e tem while. Os dois são laços. Cada um com suas características. E não adianta a gente ficar tentando, nesse momento, para quem está conhecendo agora, explicar tudo sobre cada um. Não, vamos dar um exemplo para vocês entenderem que, cara, é laço de repetição. O nome já fala, estou mandando repetir. Estou mandando repetir. Ontem a gente fez um exemplo de repetir o nome Tiago 50 vezes. Coloquei vezes 50. É uma repetição. Aqui eu faço isso usando laços. Então, vamos lá. O primeiro comando, o mais badalado, é o comando for. O for, ele repete uma ação, um número conhecido de vezes, usando os range. Aqui eu estou mandando ele repetir do 1 ao 11. Ontem, no exemplo de ontem, a gente colocou range 5, para repetir 5 vezes. Isso. Aí quando eu coloco só assim, ele começa a repetir em qual número? No 0. No 0. Porque a variável se inicia em 0. A gente até explicou, falou disso ontem, né? Vou até achar, Flávio, quando a gente fez aqui, porque nós já, isso que eu estou falando aqui agora, nós fizemos no mundo real. Não sei aonde que está aqui. A gente fez um for para poder brincar aqui com esse for aqui. Aí, tá aí. Olha só que bacana. Nós já fizemos isso ontem. For e... Gente, todo mundo que está dando exemplo de for, usa o i. O i é a variável padrão para criar laço. Tá? Você pode usar o nome que você quiser aqui. Geralmente a gente usa o i. O i entra na faixa 5, né? In range 5. Estou dando aí uma faixa de 5 repetições. Eu já sei que começa no 0. E aí eu estou usando um print bonito, formatado, para mostrar o i mais 1. Porque eu sei que começa a contar no 0. Então, vou até tirar isso aqui para a gente ver como é que vai ficar. Executa. 0, nome seu nome. O loop é legal, que está aqui. 1, nome seu nome. Nome seu nome. De 0 a 4. Deu 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou mudar isso aqui. Eu vou arrancar isso aqui. Tá? Só para a gente poder brincar o teste aqui. 5, legal. E vou mudar isso aqui. Eu vou falar o seguinte, olha. Começa, por favor, no 1. Vamos ver se 1,5, o que vai acontecer? 1, 2, 3, 4. Percebam que ele não chega no último ali. Mas eu quero que conta até 5. Então, vou colocar o número 6. Vamos ver. Isso. De 1 a 5. Certo? Flávio, eu quero agora fazer o contrário. Eu quero que conta de 5 a 1. Aí é só pôr... só pôr o menos 1 aí, ó. Quer ver? Não está executando. Vamos mudar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos pular de 2 em 2. Step, né?
Isso. 1, 3, 5. Vamos inverter isso aqui. 6, 1, menos 1. Isso. Aí veio aqui. 6, 5, 4, 3, 2. E não tinha dado certo a primeira vez que nós executamos, porque eu coloquei de 1 a 6 para trás, não tem jeito. E ele não tem, ele não começaria. Mas eu quero que comece no 5. Então, vou mudar aqui. 5. Executa. 5, 4, 3, 2. Eu vou colocar um 0 aqui. Aí ele vai até o 1. 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Então é o for. Quando eu faço isso aqui, eu especifico como eu quero esse laço. Gente, o mais básico é isso aqui, ó. A gente complicou um pouco só para dar alguns exemplos aqui. O mais básico é isso. Repete 10 vezes. Isso, colocar a quantidade de repetições. É só isso. Repete 10 vezes isso aí. Isso é o básico, tá? Range 10, mais nada. E vocês vão ver que nós vamos brincar com isso daqui para mostrar número ímpar, número par, pular de 3 em 3. Mas é importante você saber que o comando for, ele faz justamente isso. Cadê? O comando for, ele serve para eu contar de um número até outro. Quando eu só especifico a quantidade, ele começa a contar no 0, tá? Mas vamos voltar aqui, Flávio. Então, esse exemplo que ele deu aqui, imprime os números. Eu mudei aqui, né? Eu estava de 1 a 10. E eu tenho o while. O while é um outro laço. Ele também serve para repetir. Fala um pouquinho do while, Flávio. É praticamente o mesmo conceito, gente, né? É um outro laço de repetição, tá certo? Mas, vamos falar assim, a diferença entre ele é que no while nós precisamos colocar um contador. A gente usa esse contador para criar essa condição. Né? Vocês observem, ele é mais manual, né, Flávio? Ele é mais manual. É mais manual, ele não é tão automatizado quanto o for. Por isso que a gente usa mais o for, porque ele é um método mais automático, vamos dizer assim. Mas o while, a gente tem que colocar a contagem dentro dele, dentro da repetição, dentro do laço de repetição. Observe um exemplo aí, ó. O Thiago mandou fazer o quê? Print contador, ou seja, ele imprimiu o conteúdo da variável contador e depois ele foi e incrementou essa variável. Ele pegou e acrescentou 1 nessa variável. Tá vendo esse contador mais igual a 1. Se ele tiver com o número 1, vai passar para 2. Se tiver 2, vai passar para 3. Um incremento. Isso tudo, Flávio, vai acontecer até quando? Até a condição que está aí no while, né? Até que esse valor, enquanto, né, vamos dizer, né? Não é isso. Enquanto esse valor for menor ou igual a 5. A partir do momento que esse valor for 6, né? A partir do momento que esse valor contador for 6, ele não executa mais esse laço. Isso. Né? E a gente vai fazer isso na prática, tá? Mas eu quero já que vocês coloquem na cabeça de vocês que eu tenho o laço do for e eu tenho o laço do while. A hora que acabar a aula, né, Flávio? O que o pessoal vai fazer? Vai ligar para o amigo. Ô, Maurício, tudo bem? Maurício, você tem 5 minutos? Ele fala, tenho. Pode falar, Thiago. Maurício, você sabia que na programação a gente tem laços? Maurício, é incrível. O laço, cara, ele serve para contar de um número até outro. Eu aprendi a contar quando eu tinha 2 anos. O laço está aprendendo agora. Ele tem um irmão mais velho. O irmão mais velho é o while. Ele também serve para contar. Só que o while ele é mais sistemático. Ele é mais chato para fazer as contagens. O for é mais direto. Gente, você domina a variável, domina if, print e laço, esses algoritmos básicos... Faz tudo. Você faz tudo só com a mão esquerda, digitando com a mão esquerda e tomando uma Coca-Cola gelada com a direita. Facilita, tá? E é isso que a gente vai tentar explorar, tá bom, pessoal? São esses laços. Mas não esquece de ligar para o Maurício e contar para ele. Nós vamos fazer uns exemplos já. Para a gente fechar aqui e ir lá para mais alguns exemplos, Flávio, eu tenho aqui uma lista, né? O que é uma lista? Uma lista é como se fosse a variável. Vamos lá. A variável guarda um valor. Isso. É uma caixinha que guarda um valor. A lista é uma caixinha que guarda vários valores. Você pode colocar vários valores lá dentro. Uma caixinha, vamos dizer, um pouco maior. E aí a gente chama ela
né, de lista. E a gente usa esse símbolo de colchetes, abrindo e fechando colchetes, para poder, né, na programação a gente costuma falar isso muito de array, né, Thiago? Array, perfeito. Mas é a lista. E uma lista com vários valores, é como se fosse várias variáveis, né, guardando todos aqueles valores. E o outro detalhe é que cada valor ele tem um índice. Esse é o primeiro valor da lista, esse é o segundo valor da lista. A gente pode imprimir só, depois a gente vai ver, né, que a gente pode imprimir só um valor daquela lista. Mas tá aí já, ó. Flávio, eu não preciso nem contar, porque nós contamos isso lá no range. O Python, ele é meio bobão. Para ele, o primeiro valor, quando fala que tem o primeiro de alguma coisa, para ele não é 1. Para ele é quem? Zero. É o zero. O primeiro então, valor lá no da range lista é o zero. o Aqui na lista, quem que é o primeiro elemento? Maçã. É o zero. É o zero, que nesse primeiro caso elemento. Perfeito. É o elemento zero. Bom, a gente legal, precisa lembrar disso, viu? Porque muitas vezes a gente, né, às vezes comete alguns erros por conta de não lembrar que o primeiro valor é o elemento zero. É o zero, não 1. Não. E sabe como é que a gente aprende isso, gente? Errando. Errando. De novo, eu tô falando a cabeça a gente de aprende errando, viu? Que você só vai aprender a programar quando tiver lido 300 mensagens de erro. Porque você tenta fazer, você não acha o erro, é errando ali que você vai encontrar. Python, Python, tô te chamando de Python, Flávio. Você cara de Python. Flávio, você já programou em Visual Basic? Python é mais novo, você não chamou de Pascal, né? Pascal. Eu vou contar uma curiosidade. Você já programou em Visual Basic? Já fez um... O Visual Basic, ele tinha uma diretiva de configuração que se chamava Option Base. O padrão é 0, mas se você colocasse Option Base 1, todas as listas, ao invés de contar em 0, começar a contar em 0, começava a contar em 1. Era uma declaração que você colocava no código. Sabia disso? Não. Você não conhecia? Eu trabalhei muito com array, né, com vetor, com listas em Visual Basic. E era legal, cara. Só que assim, eu fico pensando, eles tentaram criar isso na linguagem para facilitar, mas meio que foi toda e qualquer linguagem de programação, né? Porque todo mundo começa a 0, né? O padrão de iniciar lista, iniciar vetor, contagem, contador é sempre 0. Sempre 0. A gente já tem isso meio que implícito assim na memória, a gente sempre começa em 0, então acho que às vezes começar em 1 até a gente mistura isso tudo. Exato. Flávio, dá para nós seguir mais alguns minutos aqui? Vamos, pelo menos mais uns 5 minutos dá para ir, que depois, né, a gente... Você tem que ir para a sua, eu tenho que dar aula também. Pessoal, e assim, olha que interessante, eu até falei, vocês não precisam ter pressa, que eu tenho aqui aula 2, mas a gente vai começar agora e continuamos depois. Então vamos lá, rapidinho aqui. Reconectar o ambiente. Programação para quem odeia programar, tomando decisões com Python. Olha que legal. Pergunte a idade do usuário e verifique se ele é maior de idade, 18 anos ou mais. Aquilo que vocês aprenderam de input com int, nesse caso eu estou usando o int por causa da idade, fizemos agora há pouco também. Se o número que ele respondeu for maior ou igual a 18, maior de idade. Se não, menor de idade. Vamos executar. 18. Maior de idade. Executa. Porque ele está igual. 12. Menor de idade. Se você quiser complicar essa conta aqui, você fala assim, se for maior do que 17. Isso. Aí, eu tirei o igual. Gente, eu só estou olhando de outro jeito. Maior ou igual a 18. Mas a lógica é a mesma. É a mesma coisa que maior que 17, só estou olhando o número inteiro. Perceberam que eu consigo brincar? É o que eu falo. Brinca com o código. Então vamos lá, executar. Vou colocar 17, vamos ver se ele vai acertar. Menor de idade. Aí, olha só tanto que é bacana. Eu vou até pegar esse código e vou copiar, só para a gente resolver o outro que é muito parecido. Pergunte o número e verifique se ele é maior do que 10. Número. Int, input, digite... o número.
Um número. Eu posso aqui, Flávio, parar de falar de int se eu quiser e falar de float, não tem problema nenhum. Pode. E não é mais idade, Um vou falar número de float. com casas decimais, né? Eu quero saber, exato, quero saber se ele é maior do que 10. E aí você vai colocar se ele é maior que 10. O número é maior do que 10. Só maior, ele não pôs igual, né, Thiago? Então, exatamente, não pôs igual. Ó, maior que 10. Isso. Menor que 10. Vamos executar. Uhum. Diz o número. 80. Maior do que 10. Digite um número. 9. Menor do que 10. Tá, eu vou agora tentar enganar ele, Flávio. Digite um número. 10. Ele vai falar que é menor. Vai falar que é menor. Mas tá errado isso aqui. Lógico que tá. 10 não é maior do que 10. Não é 10. 10 não é menor do que 10. 10 é igual a 10. Como é que eu vou corrigir esse código, Flávio? A gente poderia usar o else if aí nesse caso, né? Aí vai ficar aqui. Igual a gente falou no exemplo. Else if, número... acho que é o if, não é? Não tem o else aí. Isso, obrigado. Isso. Número, o que mais? Igual. Só assim? Não, é comparação, aí tem que ser igual. Igual a quê? 10. E aí você faz outro print, coloca aí o número igual a 10. E aí vem para o else. Vamos escrever igual meu colega falava quando a gente era criança. Igual a 10. Isso. Executa. Olha só, agora. Ih, deu um erro. Adoro quando dá erro. Quando a gente aprende. O que está faltando aqui, pessoal? Vamos lá. Ele está falando assim, ó, expected, esperado. Esperado o quê? O 2 pontos está aí na frente, né? Isso então faz parte da sintaxe da linguagem, né? Tem que ter 2 pontos. A forma de escrever direto, isso, né? A forma de você escrever. Isso é muito importante falar, gente. Cada linguagem tem suas sintaxes. São, às vezes, alguns símbolos que você tem que sair colocando na hora de fazer a digitação. Cada linguagem, né? Às vezes tem algumas coisinhas, alguns detalhezinhos. E no caso do Python, esse 2 pontos, você precisa colocar aí quando você faz o if, né? Perfeito. Então, vamos colocar aqui. 80, maior do que 10. 7, menor do que 10. 10. Igual a 10. Agora que eu já ri, eu vou tirar esse igual a 10. Certo? Nós brincamos aqui no código, melhoramos o código. Eu vou agora fazer essa mesma lógica, e eu posso só copiar e colar. E, gente, outra coisa, né, Flávio? A gente, programador, você copia e cola código o dia inteiro. A gente não fica digitando, não. Cola o dia inteiro. Sabe por quê? Porque o seu patrão está aqui na sua cabeça. Aqui. Flávio, corrige o dissídio. Flávio, atualiza o pagamento que a folha tem que rodar. E você fica igual um doido. Você não vai escrever o código de novo. Linha a linha. Eu já fiz isso. Eu vou lá naquela função que eu já fiz, marco tudo, copio. Cara, dá um sentimento de vitória, né? Você cola quase tudo pronto. Aí você vai lá e corrige. E ajeita o código. É normal. O programador copia e cola. Ou você copia e cola da internet, do Stack Overflow, ou hoje a gente tem assim, da IA, né? Só uma pausa rápida antes da gente concluir isso aqui para a gente encerrar. Existe uma discussão, que a IA faz isso para mim de graça. Só que o que vocês estão passando aqui é uma etapa necessária, que depois você vai usar ferramentas para isso, concordo, só que você tem que saber o que está acontecendo. É muito diferente alguém que não tem base usar uma IA e alguém que tem base de SO, redes, segurança, programação e banco de dados usar uma IA. Tá? Mas os dois vai conseguir resolver? Cara, vai ter falha, vai ter furo, vai ter coisa que a experiência e o uso te dá. Então, gente, explorem isso bastante. Por isso que a gente sempre bate nisso aqui. Beleza. Vamos voltar aqui para a gente caminhar para encerrar. Eu vou copiar isso aqui tudo
Flávio, você vai ligar para o seu amigo Maurício e falar assim que parece que é brincadeira, né? Porque esse aqui está perguntando se é maior do que 10, aqui é para perguntar se é menor do que 0. Pergunte um número e verifique se ele é menor do que 0. Eu vou fazer mais do que isso. Vou ver se ele é menor, maior se ele é igual ou igual a 0. Nossa, deve ser muito difícil. Olha o que eu fiz, gente, presta atenção. Aqui eu estou fazendo essa comparação com 10. Aqui, meu amigo, eu vou fazer comparação com 0. Olha lá que legal. Ótimo. Ele é maior do que 0, ele é igual a 0, ele é menor do que 0. Resolveu só, né, ajustou o código. Isso. Só. Vou colocar aqui, menos 8. Menor do que 0. Eu vou colocar 8. Maior do que 0. Eu vou colocar 0 igual a 0. Tá? Gente, aqui agora, para a gente encerrar, eu só vou passar rapidinho, Flávio. Ó. Eu tenho aqui if else. Pergunte a idade e mostre maior de idade, menor de idade. Pergunte se o número é positivo, negativo. Pergunta o número e mostre se é par ou ímpar. Esse aqui é desafio, ó. Esse para saber se é par ou ímpar. Se estivesse na sala de aula ao vivo, a gente levava um sonho de valsa. Lembra, Flávio? Quem acertar ganha o chocolate. Esse aqui é um desafio. E olha que a gente fez hoje a gente fez algo aqui na aula que vai caminhar para isso. Né, para resolver isso aí. Esse aqui, o 4 e o 5, não tem nem coragem de corrigir amanhã, Flávio, porque é igual de cima. Vocês vão copiar e fazer. Esse aqui a gente vai conversar. Amanhã não, né? Nossa aula agora é segunda-feira. Perguntar 2 números mostra qual que é o maior. Agora tem o if. Qual que é o menor. Fala se eles são iguais. Nossa, mas é muito semelhante, repetitivo. Óbvio. A gente falou isso na primeira aula. Tem que ser repetitivo. Vocês estão no momento de repetir. Fazer uma vez, 2, 3, tá? Múltiplas condições. Aqui tem mini desafios, fixação. Aqui ainda não estou falando de for. Nós vamos falar de for no conteúdo da aula 3, tá? Mostra os números de 1 até 10 usando for, usando while. Nós vamos fazer isso aqui. Então, o que é nosso planejamento? A próxima aula, agora que a gente bateu muito na base de novo, eu quero que vocês, todos vocês, até a próxima aula, eu quero que vocês refaçam todos os exercícios que nós fizemos. Gente, tem que fazer. Refaz. Liga para o seu amigo, conta o que é for, o que é while. Tenta fazer o da aula 2, do primeiro ao último. Tenta 2, 3 vezes. Não deu conta? Procura no Google. Eu vou aconselhar vocês não usar IA, porque o Google você vai ter que ler, ver o que outras pessoas escreveram, entender. A IA não, você pega pronto. Aí não tem graça. Quando você procura, entende, é melhor. Tentem resolver toda a lista. Eu quero todo mundo com a lista 2 resolvida. Próxima aula, nós vamos repassar a lista 2, os básicos com vocês, mergulhar na lista 3, que é o que se chama de aula 3, e na lista 4, tá? Em Python não tem ponto e vírgula ou colchetes, tem que ser um debaixo do outro, os comandos, você pode saltar linhas, não tem problema nenhum. Pode saltar. Tem um parênteses a mais, o pessoal está atento, Flávio, agora que eu estou vendo. Coloca no grupo o link do certificado. Cristiane, o link do certificado dessas aulas, nós vamos fazer depois de algumas aulas, tá? Para não ficar um link de uma aula só. Nós vamos... Fica de um curso, né? Como se fosse o curso todo. Como se fosse o curso todo. Você pode mexer, você pode salvar, mexer, porque quando você clicar no link, Rosana, é uma cópia da minha lista. A minha lista não vai ser alterada, a original, tá? Então, vocês podem copiar e fazer. Pessoal, muito obrigado. Acho que hoje nós rendemos bastante. Agradeço a todos aí. Flávio, valeu demais. Flávio, nós vamos combinar agora as aulas da semana que vem. É o mesmo esquema. Segunda e terça. Segunda e terça. Eu acho que umas 3 ou 4 semanas a gente fecha muita coisa. Gente, o recado, né? Eu falei isso 10 vezes. Vou falar mais uma. Pratiquem, tá? Não é isso, Flávio? Algum recado final aí, professor Flávio? Não, é isso mesmo. Peguem essa lista, tentem fazer, às vezes, né, sem usar IA, para poder vocês criar esse discernimento aí, essa capacidade de resolver esses problemas. Exato. Porque se a gente for fazer tudo na IA, acaba que entrega tudo de mão beijada e a gente nem... A gente não pensa, né? Não pensa. Foge do conforto. Pensa, gente. Pensa, vamos fazer, beleza?
Espero que vocês tenham gostado. Continuamos semana que vem. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até mais. Boa noite. Até mais. Amanhã eu mando a gravação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.